Olá, este é um vídeo explicativo do ERP Visual StilFlex da Marcol Software. Nele abordaremos as tabelas promocionais. Vamos direto ao assunto. No menu Vendas, Tabelas de Vendas, podemos cadastrar tabelas de vendas de acordo com as nossas necessidades. Aqui eu já tenho algumas cadastradas, uma tabela padrão, que não aumenta nem diminui o valor, porque o percentual aqui está zero e não tem detalhamento de valor por item, nem é uma tabela promocional. Também temos aqui uma tabela de desconto especial, dando 30% de desconto, menos 30%, portanto. Temos uma tabela chamada aqui varejo, dando mais 30%, e uma tabela cadastrada como tabela promocional. As tabelas promocionais precisam estar com detalhe de valor por item igual assim e assinalado tabela promocional. Neste tipo de tabela, com detalhe de valor por item, nós abrimos o valor pela condição de pagamento. Neste caso aqui a condição de pagamento está zerada, então esses itens estão em promoção para qualquer condição de pagamento. Se eu quiser especificar uma condição de pagamento, basta que eu selecione aqui qual é o código da condição de pagamento que eu quero para aquela promoção. E numa tabela promocional eu posso ter o mesmo item para várias condições de pagamento diferentes. Então vamos seguir aqui com o nosso estudo. Se eu abrir o cadastro do item e pegar o item STT001, eu vou ver que ele mostra aqui no visualizador de tabelas apenas a tabela promocional a R$ 69,00. Não mostra as outras tabelas que eu tenho cadastrado. Se eu pegar aqui o STT002, eu vou ter o valor na tabela promocional de R$ 80,00. Não mostra as outras tabelas porque este item faz parte de uma tabela que está assinalada como tabela promocional. Se eu pegar o STT003, que está aqui a R$ 100,00 e mandar visualizar, ele vai me mostrar que na tabela padrão é R$ 100,00, porque ele não aumenta nem diminui o valor. Na tabela de desconto está por 70, que é 30% de desconto, e na tabela de varejo a 130, que é 30% de acréscimo do valor padrão. Então, aqui eu tenho, neste caso, como ele não pertence a uma tabela promocional, está aqui mostrando as três tabelas. Eu também tenho nesta lista o valor de equivalência, que no caso aqui, uma unidade equivale a 4, um jogo, desculpa, equivale a 4 unidades. Então, ele multiplica por 4, R$ 100,00 virou 400, 70, 280, 130, 520. Também vamos trabalhar neste vídeo com o item NE001, que é um item de negociação especial. A princípio, este item ele também foi colocado na tabela promocional para mostrar justamente como fica o comportamento de um item que está na tabela promocional e também tem negociação especial. Se eu abrir aqui o cliente 861, que nós iremos utilizar como exemplo, e clicar no botão de negociação especial, eu vou ver que existe uma negociação para ser praticado o valor de R$ 60,00 para este item neste cliente. Então, em linhas gerais, para outros clientes, vai valer a tabela promocional, mas para este cliente em específico, aqui o XYZ Distribuidora, irá valer o valor da negociação especial. Vamos ao exemplo. Pegamos aqui um orçamento para o cliente 861. Vou pegar inicialmente o item STT001, que é um item da tabela promocional. Ele já me trouxe a tabela promocional, ele mostra aqui unicamente a tabela promocional, e o valor
ficou aqui, como eu escolhi um jogo, ficou o valor de R$ 276, certo? Conferindo, se eu for ver lá na tabela promocional desse item, o STT 001 era 69, 69 vezes 4 vai me dar o 276 que apareceu aqui no orçamento. Se eu pegar agora um item STT 003, este é um item que não trouxe nenhuma tabela, porque eu tenho que escolher em qual tabela eu quero colocar. Dependendo da tabela que eu escolher, é a que vai ser utilizada. Como não está em promoção, a tabela de promoção não apareceu aqui. Então, eu vou pegar o item padrão, por exemplo, um jogo, R$100, 100 vezes 4, 400. Ele trouxe aqui 400. Se eu pegar o item NE001, que está tanto na tabela promocional quanto na negociação especial, ele não trouxe nenhuma tabela, pintou de azul para mostrar que é um item de negociação especial, e um jogo veio aqui a 240, porque cada unidade está a R$60, 60 vezes 4 deu 240. Se eu colocasse aqui, eu quero vender só uma unidade, ele traria lá R$60. E assim segue o meu orçamento. Tá? Também posso mostrar aqui que na tabela, no item STT 001, que é numa tabela promocional, se eu tentar, embora não apareça na lista, escolher uma outra tabela, tá? Então, se eu colocar aqui uma tabela que eu sei que existe, como por exemplo a tabela 59, se eu colocar aqui 59, a princípio parece que ele vai passar, mas no final ele diz que este item está em promoção e precisa usar uma das seguintes tabelas. No caso aqui ele está mostrando só a tabela 65, que é a única que existe, e ele não deixa gravar. Então eu tenho que limpar / incluir aqui para eliminar esta alteração que eu tentei fazer. Tá? Uma outra situação que podemos estudar é a existência de uma tabela de valor por item, detalhamento igual assim, sem assinalar a tabela de promoção. Eu coloquei aqui o item STT 004 a R$50 nessa tabela de valor por item. Se eu vier aqui e for vender o STT 004, o sistema não vai sugerir diretamente a tabela, mas vai apresentá-la na lista. Se eu vender uma unidade, ele vai trazer a R$50, sem problema nenhum. Porém, se eu vier aqui e mudar para a tabela 59, que é a tabela padrão, ele vai colocar os R$100, e se eu der tab até o final, ele vai gravar. Esta é a diferença de eu assinalar ou não a tabela de promoção. Porque, lembrando, só recapitulando, se eu vier aqui no STT 001 e tentar vender pela 59, ele até vai pegar o valor no primeiro momento, mas ele vai dizer que é necessário usar a tabela 65, que é a tabela de promoção, e não a 59, como eu digitei aqui. Porque a tabela 65 está assinalada como tabela de promoção. Então essa é a diferença, ok? Sendo isto que eu tinha a apresentar neste momento, agradeço a atenção e ficamos à disposição para quaisquer dúvidas. Muito obrigado e até a próxima.